Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Derivivest, o canal que mais tem conteúdo de derivativos em cripto do mundo. Bom, hoje a gente vai fazer um vídeo bem interessante. A gente pediu aí, com essa caída, com essa queda do Bitcoin, a gente sabe que muitas pessoas que têm a mão pesada em put estão correndo apuros. Então a gente chegou na comunidade, sem custos, pedimos para alguns dos nossos seguidores aí, os que estão com custódia mais complicada, enviasse para a gente fazer uma análise aqui para você ao vivo, para vocês verem aí como é que a gente identifica o problema de uma maneira simples, né? E basicamente a metodologia aqui que a gente vai falar é basicamente, custódia complicada, tem muita opção, às vezes você bate o olho e você se perde, você tem que simplificar essa custódia para traçar uma solução. E as soluções elas funcionam bem quando elas são simples para o cérebro entender, tá bom? Então essa é a proposta, se você se interessa e você quer aprender como resolver um problema que pode botar em risco a tua margem, o teu patrimônio, esse vídeo é para você. Bom, antes de começar o vídeo, todo o material que a gente vai fazer aqui, a gente vai usar a nossa plataforma, tá? A nossa plataforma que a gente já está para lançamento, já abrimos aí a waitlist, já abrimos a VIP waitlist que já lotou, agora já tem a waitlist normal para você que quer ter acesso à plataforma. Essa plataforma o que é? Ela te dá ferramentas, eu acho que é a plataforma mais completa do mundo aí para derivativos, não só de cripto, também tem a Sul-Americana e um dia vai ter B3 também. Então vou deixar para vocês aqui o link na descrição, tá aqui a nossa plataforma, tá bom? Opa, tá aqui a nossa plataforma. Você entra aqui no waitingderivivest.com, bota aqui seus dados e já garante o acesso a essa primeiro, não é mais o VIP, mas é o primeiro lote para quando a gente liberar, que a gente vai liberando aos poucos o acesso, porque é uma nova aventura que a gente está entrando aqui no Derivivest, tá bom? Bom, então vamos lá entender o que fazer. Para eu analisar o problema, a gente vai usar aqui a Crypto Delta Derivivest, tá? Que é um dos serviços da plataforma. Basicamente como funciona? Você vai lá, pega o CSV da tua custódia, joga aqui, ele automaticamente deixa algo complicado em simples para você entender. Como assim, Daniel? Vou me mostrar para você. Quando você tem a custódia, eu vou mostrar para vocês a forma que você enxerga na Deribit. Basicamente é isso que você vê, né? Você vê lá, 21 de novembro, tem as datas, que aliás é amanhã que vem todas essas puts. Então você tem put no 85, comprada, 7 no 88, comprada, você tem no 96 comprada, tem no 98, desculpa, 94 no 96 vendidas, uma no 98 vendidas, uma no 99 vendidas, duas no 100 vendidas. Olha a complicação. Você vê que para o cérebro não é tão simples entendendo isso. Aí você tem uma no 101 vendida, você tem duas calls compradas em 28 de novembro, que vão virar, talvez vire pó, e uma de dezembro de 105. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, são 20 contratos, tá? Que nesse momento estão com teta positivo, ou seja, ele está ganhando 177 dólares por compassar do tempo, ok? Está com gama basicamente zerado, e ele está com delta positivo aqui, levemente positivo, claro, por causa dessas calls aqui. Então, levemente não, bem positivo, ou seja, para ele é uma custódia completamente bullish. E ele, como muitos outros investidores, foi pego no contrapé com essa queda recente. Bom, primeira coisa, como é que a gente simplifica? Eu posso fazer um vídeo como é que se simplifica na mão, mas aqui já vou mostrar a plataforma funcionando, porque aqui o intuito é muito mais entender como resolver um problema sem ameaçar o teu patrimônio, tá? Bom, a gente vem aqui e a plataforma já fez isso. Então, tudo aquilo que vocês viram lá se resume ao quê? E talvez nem sei se eles saibam, o meu seguidor saiba isso, tá? A média, ele tem 9, vencendo daqui a 2 dias, tá? 9 puts vendidas numa média de 98, que ele tem que gastar 0,45 bitcoins para comprar, né? Aqui tem um prejuízo importante. Não é um prejuízo, ele tem que, para ele comprar de volta essa posição, ele vai ter que gastar aí quase 1.000 bitcoin. E ele tem 8 coberturas que ele comprou, aqui ele fez 9 travas de alta, pessoal, que é a operação mais arriscada de fazer. Parece fácil, né? Muito custo aí, sim, faz uma trava de alta, crédito, mas ninguém fala o que fazer quando dá esse problema, né? Você vê aqui, ele está com 9
9 vendidas, 8 compradas, né? Com um delta de 10, basicamente 10. Então, aqui, batendo o olho, a gente já sabe, o risco dele aqui são 90 mil dólares coberto. E ele tem ainda uma put 98 que não está coberta, que o risco pode ir a zero. Então, o risco aqui dele, potencial hoje, é 181 mil dólares, tá? Não é que ele vai perder isso, nós falamos que o risco potencial da estrutura se o Bitcoin fosse a zero, tá? E ele tem essas callzinhas aqui. Bom, essa custódia vista de outra maneira, eu vou mostrar o delta estrutural dela, que é esse gráfico aqui, ó. A gente mostra duas coisas aqui na Deriva Invest, ó. Primeiro a gente mostra aqui esse desenho aqui, que quem me ensinou foi o professor Su, mestre dos derivativos. Eu consigo ver todas as posições dele, então você vê, ele está com 9 vendidas e 8 compradas, então ele sabe que ele tem uma vendida a mais, e ele tem 3 calls aqui. Aqui está o Notional, ele tem 181 mil de put, que pode dar muito ruim aqui, né? Como é que pode dar ruim? Esse é o risco dele da carteira se o Bitcoin fosse a zero. Num gráfico, vocês vão ver mais fácil no gráfico, tá aqui, ó. Agora a gente está com 92 mil dólares, ele está aqui, ó, amargurando aqui, amargurando. Agora está com 91 mil dólares, é isso. 93 mil dólares. Ele está aqui, ó, no delta estrutural de 58 mil dólares nesse momento, mas se cair mais, for para 91 mil, ele vai para 100 mil dólares. Então você vê, ó, nessa subidinha do 90, bateu 90 mil, que tava, quando bateu 90 mil ontem, na verdade 80 e poucos ontem, bateu aqui bateu no 89 ontem, né? Ele tava com um potencial prejuízo de 76 mil dólares, só essa melhoradinha, ó, para o 93 que está agora, já foi para 40 mil prejuízo dele, melhorou bastante, né? Então agora ele melhorou o prejuízo dele em 30 a 40 mil dólares aí com essa subida do Bitcoin. E é claro, se o Bitcoin fosse para 95, ele zeraria aí o problema. A questão é que nesse momento o Bitcoin está, olhando aqui na nossa ferramenta, ele tá aqui no 92, né? Se ele fechasse 95 amanhã, ele não teria problema nenhum, mas vai saber. Bom, existem vários manejos que você pode fazer. Eu não sei o perfil dele, ele só me mandou. O que ele me falou é que ele tem 3,5 bitcoins em custódia. Eu não sei o perfil dele. Então eu vou dar aqui, de novo, não existe um manejo, existem interessantes. Eu vou dar um manejo simples, que dá pouco trabalho e que o risco dele de perder 100 mil dólares diminui bastante e ele pode transformar esse prejuízo em um lucro, mas vai demorar algum tempo. Só que uma coisa eu tenho certeza, com esse arranjo, o risco dele de perder 100 mil dólares diminui muito, tá? Então, vou mostrar esse arranjo, que não é o único, mas é um manejo para vocês verem o que dá para fazer. Para mostrar isso, eu vou na nossa outra ferramenta que também está no nosso sistema, que é aqui a nossa matriz multimercado. E essa matriz, pessoal, ela espelha as opções da Deribit, e não só de ação americana, também no futuro da B3, tá? Só que de um jeito que você nunca viu. Você consegue, ó, que legal, você consegue ver elas, cada coluna aqui é uma semana. Então você consegue ter uma boa ideia aí de rolagem, quanto que está o custo de uma opção. Outra ideia também que eu peguei das aulas do professor Su. Mais um agradecimento do canal, tá? Bom, e aqui eu tenho o nosso gestor de estratégia, que mostra pra gente aí quanto você ganha numa rolagem, quanto você perde numa rolagem, inclusive você vai poder guardar na tua história de operação quanto você está ganhando nas rolagens, coisas que não existem no mundo, tá bom? Mas vamos lá, nesse momento ele vai ter que comprar de volta, né? Ao menos que ele queira pagar para ver, mas acho que não. Essas, basicamente, o que eu falei? Que ele tem, olhando aqui, ó, tudo que ele tem, o resumo seria comprar de volta 9 calls no 98, né? Esse é o resumo dele, né? Como eu não vou ficar, para poupar tempo, eu vou simplesmente fazer com 9 calls em 98, vocês vão ver que o custo vai estar muito perto de 0,45 Bitcoin, 0,45 Bitcoin, que nesse momento em dólar, 0,45, eu falei que está 93 mil, né? Vai dar mais ou menos aí 41 mil dólares, tá? Então, são 42 mil dólares. Então, eu venho aqui, eu já coloquei uma compra de 9 contratos no 98, que deu aqui 45 mil dólares, né? Deu um pouquinho mais, deu 45 mil dólares, eu calculei errado. Deu 45 mil dólares para você comprar esses contratos. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui embaixo na put, né? Acho o 90
US$ 8.000. E eu sei que aqui o custo da put nesse momento está 0,05, tá? 0,05, tá? 0,05 tá o custo da put aqui, que dá mais ou menos $5.300, tá bom, pessoal? 0,054, desculpa. Bom, então, é legal a plataforma que, ó, você consegue saber quanto você ganha na rolagem, ó. A dessa semana está 0,054, da semana que vem está 0,062, ou seja, está dando $1.000 de rolagem. Então, eu vou mostrar duas possíveis soluções, existem muito mais, redes em números, mas para educacional, de novo, não é nenhuma recomendação esse vídeo. Eu vou mostrar uma rolagem de trava de alta com put, que é uma rolagem que pode ser positiva, mas muitas das vezes não é positiva, então no caso aqui você vai ver que é. E eu vou dar uma outra mais agressiva e que tem um potencial de dar menos dor de cabeça para você, mas se o Bitcoin subir até 96, você não, no caso aqui até 98, você não zera os seus problemas, tá? Mas você ficaria mais tranquilo, não tem todo o estresse e não vai dormir toda hora sabendo se o Bitcoin vai para 83, 82 ou $70, você vai perder $100, tá? Perder não, vai ter um prejuízo que tem que resolver. Então vamos lá ver. Bom, então vamos lá mostrando como é que fez essa rolagem, né? Que não sei se é o que eu faria, tá? Eu só vou mostrar para vocês porque é complicado a trava de alta. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar de volta, né, as suas 9 aqui do 98, que, de novo, é a média isso, né? Aí você vende 2 semanas para frente, eu botei 2 semanas para dar mais tempo aí de ganho de rolagem. Então, só aqui, ó, você está comprado aqui em 9, né? Só para mostrar para vocês aqui, né? Está comprado em 9. Só para vocês verem o Economics, tá? Comprado em 9. Pronto. Ok. Aí que ele ganha $12.000. Aí você compra, né? Compra de volta, vende. Então, $12.000. Sobrou $12.000. O que você faria com isso aí? Vamos lá, vamos ver se é possível cobrir, tá? Lembra, ele estava coberto aqui, ó. Ele está coberto Ele tem 8 cobertas no 87. Vamos ver se a gente consegue comprar aqui no 87. Tá aqui 87, né? 87,6, 88. Se eu fosse comprar 8 aqui, já vi que não dá. Vai dar mais caro, porque tá quase $2.000. Então, 8 vezes 2.000 dá 16, ele perderia. Mas talvez dê para comprar no 86. Por que aqui vai dar eventualmente? Porque ele só tinha... Ele só tem... como fala? Na situação original, ele estava vendido em 9 e comprado em 8. Então, ele tinha um risco das 9, que era de perto de $10.000, né? E estava uma solta. Aqui, o risco vai para $12.000, que é o gap, né? Ele passa de 98 e ele vai para 86. Mas, eventualmente, eu posso comprar uma a mais. Aí, então, o risco absoluto cai. Aí, por quê? Porque se vai a colapso, todas estão cobertas. Na outra, se vai a colapso, ele tinha uma solta, né? Que podia complicar ele. Então, se eu coloco aqui 8, 8, né? 8, pronto. Ele conseguiria fazer, está coberto. É uma situação talvez melhor que estava originalmente, ainda ganha $1.700. Se der sorte ao Bitcoin subir, ele está tranquilo. Tá? Então, é uma opção para se pensar. Você ganharia 2 semanas a mais para torcer, rezar para o Bitcoin subir. Pessoal, nunca façam trava de alta aí, trava de alta com put, ainda mais com um valor tão grande assim. Não sei se eu já falei, ele tem 3,5 aí de custódia, né? De Bitcoin. Quer dizer, você está botando aí 1/3 da tua custódia em risco numa trava. Não faz sentido. Existem operações no canal que são muito mais eficientes e precisa se expor menos, tá? Agora, uma solução mais radical para você não... porque a trava, de novo, se o Bitcoin derrete, vai para 60, 70, aí vai ser muito difícil você manejar a trava, tá? Então, a rolagem aqui poderia funcionar.
O que eu... Isso principalmente se ele acha que o ativo vai subir. Agora, se ele já está completamente descrente do ativo, acha que já estamos em bear market, tem alternativas mais robustas? Tem. Como é que a gente conseguiria esses 45 mil dólares de outra forma e sem depender tanto e implorar tanto para o ativo ganhar, ainda ter chance de ter lucro nessa operação? Que está dando, como eu mostrei, prejuízo de 0,40 e poucos, 0,42 bitcoins. Como é que a gente pode resolver isso? Outra alternativa é você fazer um estrangulo longo, tá? Que daria 45 mil dólares. E que estrangulo é esse? Aí eu vou fazer bem longo para vocês verem que existe alternativa, mas você vai ver que essa alternativa ela baixa o risco de ruína. Aqui você não tem risco de ruína, você tem risco de perder um terço do seu capital. No outro, você tem a chance de diminuir bem a tua dívida, que eu vou mostrar agora. Então essa é a bom, você pode diminuir bem a tua dívida, você não vai ter um estresse, não vai ficar torcendo, e você tem um amplo range de preço para conseguir diminuir a tua dívida. Qual que é o problema? O problema é que não é que você está livre de risco, né? Mas você pode, no meio do caminho, comprando um pozinho aqui e ali. Mas vamos mostrar como é que é o Strangle, tá? Então aqui eu pensei, a gente vai em cima do call, eu pego aqui, ó, a 25 de março de 26, tá? Estou radicalizando para você ver como é possível. Eu vou como ele tem 3,5 bitcoins, a gente pode vender call de Bitcoin. Ah, Daniel, mas eu não quero vender call de Bitcoin porque como fala, eu tenho medo se o mercado subir, não sei o quê, mas se você está com medo de mercado subir, vai rolando a sua trava de call ou de put, torcendo para que ele suba, tá? Então, de novo, não tem certo e errado, estou dando alternativas. Mas se você pegar e vender, eu vou no strike 90, aqui de 25 de setembro do ano que vem. Pô, mas é muito longe, né? Eu sei, eu falei, é uma solução extrema para diminuir notion, para diminuir exposição, tá? Aí você vem aqui para o 90, né? E você vende 1,3 apenas, tá? 1,3 apenas. Então você já vê aqui, ó. Você está vendido no. Você teria que comprar, pagar aqui. Peraí. Então agora sim. Você tem que comprar de volta as suas 9 contratos, 45 mil dólares. Aí você vende 1,3 calls do 90 lá para setembro. E você, cara, vem aqui em put, lá no 105, olha que maravilha. No 105, deixa eu vir aqui no 105, ó. Você vende apenas, ó, 1,1. Olha que coisa linda. Você faz isso, você pode até vender menos, hein? Eu até deixei uns 3 mil dólares para você comprar uns pozinhos enquanto isso. Você traz um notion de, você estava com uma put solta no 98, não esquece, hein? 9 vendidas cobertas, que tinham um risco potencial aí de 90 mil dólares, para uma posição de 1,1 put, para 1,3 calls vendidos. Só que agora é a grande sacada. A diferença aqui, pessoal, se vocês verem, ó, são 15 mil dólares, não é isso? 15 mil dólares. Significa o quê? Se o preço ficar entre 90 e 105, vai pagar para sair disso aqui, dessa situação 95. Desculpa, 15 mil dólares. Só que você está recebendo 50 mil. Então, isso aqui é uma estrutura que ela tem um potencial de te dar 35 mil dólares de lucro. Considerando o prejuízo que você tinha, que era de quase 50 mil, né? Então vamos ver o gráfico. Então o gráfico mostra o seguinte, pessoal. Se ele ficar entre os 90 mil e os 105 é o lucro máximo, que está aqui perto aqui 32, 33 mil dólares, tá bom? Ela tem essa variação aqui por causa da oscilação do Bitcoin. Mas ele vai ter uma diminuição do prejuízo dele, se for de 127 até os 60 mil dólares, tá bom? Então, é uma alternativa, pessoal,
Antes de eu fechar o vídeo, eu farei muito isso do colapso. A gente não tem isso na plataforma, vai ter, mas por enquanto vocês podem ir indo aqui na Greeks Live, que você coloca aqui, vai aqui em Spot, vem aqui em Position Visualization, Maintenance Margin, já estava setado aqui, eu acabei apagando, mas o que eu olhei aqui na Greeks Live, eu não vou fazer de novo por causa do tempo, mas assim, na Greeks Live, a gente viu que ele só teria risco de colapso, se perder tudo, se o Bitcoin baixar de 28 mil dólares, for cair. Então, esses 3,5 Bitcoin dele garantem ele, se ele estiver exposto em 1,1 Bitcoin, caso o Bitcoin chegue até 28 mil dólares. E por que eu estou falando isso? Para você que está vendendo put de Bitcoin achando que é ouro, e ver que a margem não está puxando muita margem, não está puxando muito margem, é que muitos de vocês não percebem e não façam essa conta que eu ensinei aqui no vídeo, cara. Uma put que o Bitcoin está vendendo nesse momento são 98 mil dólares. Se você vender no stack, 98 mil dólares de notional. Então, olha a tua garantia. Se você não tem 98 mil dólares, em dólar mesmo, se você está vendendo uma put de 98, você pode ter problema de liquidação, a menos que você tenha coberturas. Mas como você viu ali no vídeo, as coberturas, elas acabam uma hora. Foi o caso aqui da trava de alta que o nosso amigo fez de push. Aquelas 10 que ele tinha lá do 87, a média, né, porque a gente fez, uma hora acaba. Aí na hora que acaba você tem que rolar. E quando você rola, ou você aumenta a distância, ou você dá sorte, como ele deu agora, que o preço está muito perto e deu rolar e ainda ganhou um dinheiro, tá bom? Então, é isso. Gostou do vídeo? Segue a gente, se inscreve lá na plataforma como sair, entra no Telegram, a gente está no Instagram também, que eu coloco lá os updates do mercado. Um abraço.